Muito bom, meus amores. Quanto tempo eu não passo aqui no YouTube? Hoje eu resolvi vir fazer um vídeo curto, mas muito informativo sobre o triângulo dramático e por que que você sempre está atraindo pessoas agressoras. Por que, Elaine, que acontece de toda vez na minha vida eu atrair pessoas que são agressoras? Quando a gente fala de agressão, a maioria das pessoas pensa em violência, né? Uma violência explícita, de, de cunho de violência de bater, de agressividade, coisas assim. Porém, quando a gente fala de pessoas agressoras, não necessariamente é só violência física, mas existe a violência verbal, violência explícita e violência camuflada, vamos dizer assim. Gente, é muito interessante porque às vezes todos nós, podemos ter uma dinâmica de agressor. E quando a gente está nessa dinâmica de agressor, a gente passa a agredir as pessoas em vários aspectos da vida. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre o que é o agressor. Quando a gente fala do triângulo dramático, tem até um vídeo que depois, se vocês quiserem olhar aqui no meu canal, sobre o triângulo dramático, tá? Explicando o que é o triângulo dramático. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas dinâmicas bem comum que acontece, que o cliente vem reclamar e a gente identifica esse padrão de comportamento, ok? O agressor, gente, não necessariamente ele vai ser agressivo fisicamente. Por exemplo, imagina que uma pessoa, ela começa a explorar a outra pessoa. Sabe? Tudo ela se faz de vítima para ganhar alguma coisa. Normalmente, essa pessoa, ela tem um traço psicopata bem alto, talvez junto com rígido, e essa pessoa, na dor desses traços de caráter, ela acaba se camuflando ali e abusando das pessoas. Imagina, por exemplo, vamos citar num relacionamento. Às vezes uma pessoa, ela começa a abusar do outro em sentido financeiro. Por exemplo, às vezes a mulher, ela pode se fazer de vítima para poder ganhar alguma coisa do marido financeiramente. Ou ela acaba fazendo com que esse marido gaste além do que é necessário, colocando ele em sacrifício. Ela esbanja, né? Os recursos financeiros da família. Essa mulher, ela tá num padrão de agressora. Ela acaba explorando a outra pessoa de alguma forma. No trabalho, como que esse agressor ele faz? Ele escora serviço no outro. Ele não arca com as responsabilidades dele ou dela e acaba fazendo com que o outro dá um jeito de que os outros façam por ele, sabe? O agressor, ele é uma pessoa que ele só pensa no eu. Ele não para pensar no bem da equipe, no bem da família, do cônjuge, dos filhos. E quando isso acontece, esse agressor, ele casa muito bem com o perfil salvador. Por quê? Porque ele acaba achando que ele consegue mudar o outro, ele acha que consegue fazer o outro enxergar onde está o erro dele, e aí cai nessa dinâmica. E normalmente tem uma vítima também, porque a pessoa que está nesse padrão de aproveitar do outro, ela sempre põe a culpa da situação dela no outro. Tipo assim, olha, eu tô descontrolado financeiramente porque o meu patrão não me paga o salário justo. Achou o culpado, né? Aí ela se faz de vítima. E aí ela acaba sendo agressora com o outro. Essa dinâmica acontece, gente, o tempo todo. Ora eu sou vítima, ora eu sou agressora e ora eu sou salvadora. Só porque que isso acontece, por exemplo, de você ter muito sanguessuga perto de você, pessoas abusadoras na sua vida? Bom, cada caso é um caso, a gente teria que averiguar
cada situação, fazendo a engenharia reversa da sua vida, dos seus padrões epigenéticos, para a gente entender. Porém, é muito comum a gente observar o seguinte: se eu estou com um perfil de que muitas pessoas sanguessuga, pessoas agressoras na minha vida, eu posso ter uma dinâmica de aceitar o abuso. O que é aceitar o abuso? Aí, lembra, você está falando que a culpa é minha? Alto lá, não coloque palavras na minha boca, ok? Escute até o final e tire suas conclusões, mas se você quiser uma coisa exata, venha para terapia, tá bom? Mas imagine, por exemplo, a Elaine aceita várias pessoas abusando dela em sentido financeiro, com agressividade, com violência. Pode ser que no meu padrão familiar houve certos tipos de abuso, seja abuso financeiro, seja abuso sexual, seja abuso de cunho de violência, e isso se tornou um padrão familiar e que, para mim, inconscientemente, é uma coisa natural. Se vem de uma pessoa que a gente ama, é comum a gente linkar abuso com amor. Então, todo amor é abusivo. E eu aceito isso. Só que isso é um padrão disfuncional. Então, se eu estou tendo muito sanguessuga na minha vida, se eu estou tendo muitas pessoas abusivas, peraí, por que eu ainda estou permitindo certos padrões comportamentais na minha ambiência de abuso? Tá? Muitas pessoas linkam amor com dor. Isso não é amor, tá? Isso é abuso. Então, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas dizer assim que o amor faz doer, que o amor dói, que quando a pessoa pisa e que se apaixona, isso é abuso. O amor, ele é lindo, ele é puro, ele não tem nada a ver com agressividade e abuso. Então, muitas pessoas, elas estão nesse padrão abusivo e outras no padrão de aceitar o abuso. Então, imagina, por exemplo, você tem uma roda de amigos e nessa roda de amigos, sempre você que paga a conta. Sempre você paga a conta. Ou sempre você quer pagar a conta sozinho ou sozinha. Peraí, eu não estou dando espaço para as pessoas aproveitarem de mim, abusarem de mim? Será que essas rodas de amigos, eles não são abusadores? Gente, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Muito comum. Então, às vezes, a gente acha que um amigo quer sempre estar com você. Observe. Por quê? Eu sempre pago a conta para ele? Eu sempre facilito as coisas para ele? Esse amigo está num padrão de abuso. E eu estou permitindo, então eu tenho um padrão de permitir abusos na minha vida e que eu preciso cortar o mais rápido possível, tá bom? Como a gente é imperfeito e vem na dinâmica familiares muito complicada, todos nós, então a gente tem que policiar a minha postura, se eu estou num padrão de sanguessuga dos outros ou se eu estou permitindo sanguessuga na minha vida. Porque eu posso ter dinâmica de abusadores, eu atraio pessoas abusadoras, por quê? Porque eu me coloco nessa situação de aceitar. Como que eu quebro o ciclo? Primeira coisa, entender que você tem esse padrão comportamental, ou de abusador, ou de aceitar sanguessuga, aceitar abuso. Então, você entendeu, agora você começa a se posicionar. Dizendo não, dizendo que não pode, não quer fazer algo e permitindo. E normalmente, quando você tem muitos sanguessugas em volta do seu ciclo familiar, o que vai acontecer quando você começa a se posicionar? Você vai ficar mais sozinho. Você vai ficar mais sozinho. E é normal isso acontecer, porque se você está numa dinâmica que tem muitas pessoas, você está atraindo pessoas abusadoras, porque você quer salvar essas pessoas, ou porque você quer ajudar essas pessoas em extremo e disfuncional, quando você começa a se posicionar, você começa a ficar estranha aos olhos delas, você começa a ficar fria aos olhos delas, e você vai ficando sozinho. E tá tudo certo. Tem um ditado que fala, antes só do que mal acompanhado. Não é isso? Isso é verdade, tá, gente?
É melhor você seguir uma estrada sozinho do que alguém te atrapalhando e dificultando essa estrada, essa caminhar na sua vida. E é muito engraçado porque eu já passei por essa dinâmica, né? Teve épocas que eu tinha muitos amigos, minha casa era cheia. Será por quê, né? E agora existe um limite de amizades, existe um limite de pessoas que eu permito na minha vida. E tá tudo certo. Sabe por quê, gente? Antes a gente ter poucos amigos de valor que agregue você, que coopera com você, do que você tá rodeado de pessoas sanguessugas. E isso acontece demais. Tem um livro que eu li e que eu achei fascinante. Gente, olha, eu amo estudar, todo mundo que me conhece há mais tempo sabe que eu amo conhecimento, conhecimento liberta, né? E tem um livro que eu achei muito interessante e vale a pena vocês lerem. Esse livro, ele é da doutora Ana Beatriz, que é uma mulher fantástica, assim, eu sou fãzaça dela no sentido de conhecimento. E tem um livro dela que chama O Psicopata Mora ao Lado. Embora ali no livro, meio falando de psicopatas, tanto leve como moderado e graves, né? Mas ali você vai perceber que pessoas com padrão comportamental de psicopatia é muito mais comum do que vocês possam imaginar. E essas pessoas se tornam agressoras, oportunistas e que se aproveitam de amigas leais, mulheres leais, para poder arrancar algo delas. Então, vale a pena vocês lerem esse livro. É um livro fantástico. Inclusive, o meu tá perdido por aí, que eu já emprestei, eu não sei nem onde tá. Mas eu ainda acho ele. Mas é um livro fantástico que vale a pena vocês lerem. Então, saia dessa dinâmica de aceitar abuso. Independente se houve abusos na sua família, porque na maioria das vezes da dinâmica que você aceita é porque teve mesmo de algum tipo de abuso, seja financeiro ou sexual ou qualquer outro, e você veio isso, né, uma carga, uma memória celular de aceitar esse tipo de comportamento. Então, quebre isso e lembre-se, você merece muito mais, você merece pessoas legais, pessoas bacanas na sua vida e que amem você sem fazer você sofrer, sem fazer você se sentir usurpado ou ultrapassado o seu limite, tá bom? Seja nos relacionamentos ou seja nas amizades. Um grande beijo, espero que vocês gostem desse vídeo. E se preciso, divulgue esse vídeo para mim, porque vai trazer informação para as pessoas e muitas pessoas estão precisando de ajuda e sair dessa dinâmica, tá bom? Um grande beijo e até!